esse tema me ajudou a pensar tantas coisas. Todo mundo aqui já assistiu às leis de Deus? As leis de Deus? Não, minto, Deus, a aula de Deus. Todo mundo? Ninguém faltou a segunda? Não? Já assistiu no Class? Já acessou no Classroom? A cobre dela ali, ó. Pronto. Porque lá tem umas aulas gravadas que dão para dar o suporte. Se alguém perdeu, né, dá para ir lá para ter uma ideia. Porque eu acho que esse tema tem a ver as duas coisas. Não tem como não falar das leis de Deus e não falar de Deus. Mas, para a gente não devagar aqui com 1 milhão de pensamentos, porque a gente voa, e eu espero que vocês voem comigo, a gente tem alguns objetivos para tentar atingir com vocês aqui. O objetivo geral dessa aula, que eu não gosto de aula, eu acho que é um bate-papo, é demonstrar a existência das leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade. Daí a gente vai tentar explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Mostrar os níveis de percepção das leis e demonstrar como se usa, como se convive, se dialoga com as leis de Deus, de forma a alcançar a harmonia. Pouca coisa, a gente sai daqui umas 2 horas da tarde, está tudo certo. Mas vamos lá. O que eu queria trazer para vocês? Leis de Deus. Para entender as leis de Deus, a gente tem que perceber e sentir o que é Deus. Entender a ideia de Deus. Entender que Deus se expressa em suas obras. Mas qual é a ideia que vocês têm de Deus? Já que vocês já assistiram a aula 2, então eu queria saber de vocês. O que vocês entendem da ideia de Deus? O que é Deus para vocês? Me contem, me ajudem. Minha amiga Ali, vai lá, faça Cooper. Vão pensando aí. O que é Deus para você? Certo. Eu aproveito e bebo água, que eu estou aqui já engasgada. Bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês. O dia de sábado, para mim, tem sido, assim, importantíssimo. Infelizmente, algumas vezes, por problema de saúde, eu precisei faltar, mas me faz um bem tremendo. Já estou procurando saber quando é que começa o próximo semestre, o próximo ciclo. 15 de julho. 15 de julho? Ótimo. Muito Dia do meu obrigada. aniversário. Opa, seu nome mesmo que desculpe. Marie. Marie? Uau, é francês, é? Quase. É ali da Cidade Baixa. Ótimo. Perto do Uruguai, terminal da França. Você é ótima, viu, Marie? Gente, para mim, Deus é tudo. É tudo na minha vida. Eu acho que é o Ser Supremo, é o Criador de todas as coisas, é o que nos faz acreditar, ter fé num futuro melhor. Pronto, resumindo, é isso aí. E você consegue enxergar as obras de Deus? Sim, na natureza principalmente. Ok? Então você já tem um olhar de sentir e perceber ao seu redor. Uhum. Quem mais? Obrigada. Por nada. Quem mais? Diga, meu amor, vou lhe ajudar. Minha amiga está lá no fundo, que ela vem correndo. Eu não pude assistir a aula de Deus, mas Deus, para mim, é o que a colega disse, Criador do céu e da terra. E eu vou dar um exemplo. Para mim, Deus é o cara que, quando nós estamos na pior, por exemplo, um acidente, é uma coisa muito feia, muito chocante. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa é, oh, meu Deus. Eu não sei se resumir tudo. É aquele capaz de tudo, que pode tudo, que tem tudo. E para se conseguir o que se quer com ele, só uma coisa é fundamental: a crença e a fé. Muita fé nele. Não é? Isso aí é verdade. Vá lá. Depois a gente vai explorar mais um pouquinho isso aí, mais lá na frente. Não vou antecipar agora, não. Mas a gente vai falar mais. Diga, meu amor.
A minha ideia de Deus, primeiro, como foi colocado, o Criador de todas as coisas. Segundo, a inteligência suprema. Hoje eu percebo Deus como a expressão plena do amor. Eu tenho a percepção de Deus pelas suas obras. Eu não consigo percebê-lo no seu âmago, na sua essência, porque entendo que seria muito complicado eu ter essa percepção por um jogo filosófico muito complicado. É totalmente subjetivo. Seria muito subjetivo e muito pessoal. Ao longo da minha vida, eu abandonei a visão antropomórfica e hoje eu tenho uma sensação de que ele tem esse conceito. Eu acho que ele é muito pessoal. A minha percepção de Deus provavelmente é diferente da sua ou de uma outra pessoa. Mas eu acho que nós estamos imersos nesse ser. Essa é a sensação que eu possuo. Muito bem. Exatamente isso. Cada um de nós, a gente vai ter uma percepção porque nos toca de formas diferentes. Se você prestar atenção, até nos povos, culturas diferentes, eles se manifestam diferentes para entrar com conexão com esse Deus, que para eles é muito importante, para a gente é importante. E quando eu pergunto a vocês a ideia de Deus, é que eu queria saber se vocês sentem e percebem Deus. Saindo realmente da ideia antropomórfica, de um velhinho sentado lá em cima, dizendo amém, sim, vamos lá, tal. Se vocês conseguem entender que ele está no todo, não numa parte pequenininha, lá em cima no trono, esperando alguém chegar. Conseguem enxergar? Ou não? Já pararam para pensar sobre isso? Que ele é o todo e não uma parte? Sim. Ele pode ser o arquiteto, o advogado, o desenhista, o pedreiro, o mestre de obras, porque tudo vai de como a gente se identifica com ele. Porque a referência é nossa, da grande obra que ele faz. E o interessante de tudo isso é que, por mais que a gente tenha a nossa percepção, ele tem algo em comum em todos vocês, que não muda, que são as leis dele. As leis de Deus não necessariamente é parecido com as normas que a gente tem na sociedade, mas são parâmetros que conduzem a nossa vida de forma imutável. Ela não muda, porque ele está sempre presente. Mas como é que a gente enxerga? Observando as obras dele. Como é que você se conecta com ele? É individual. E é isso que a gente vai tentar explorar aqui, conversar, bater um papo, sobre como é que a gente consegue enxergar Deus nas suas obras, que é através de suas leis que ele se manifesta. Alguém ia fazer uma pergunta lá atrás? Você não foi? Já, para mim, já tá. Resolveu? Resolveu, estou satisfeita, obrigada. Pronto, vamos lá. Deus se manifesta por suas leis. A ação de Deus se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. O funcionamento dessas leis independe das crenças ou ações humanas, são leis gerais e universais. Então, a gente vai começar a exercitar o nosso olhar, a observar Deus por sua obra. Uma vez, eu estava assistindo uma palestra e o rapaz estava contando uma história que eu achei interessante e vou contar para vocês. Ele disse que foi a um museu do Louvre ver o quadro de Mona Lisa. E disse que, quando chegou lá, viu o quadro de Mona Lisa, e Mona Lisa não é lá essa gatinha toda. Mona Lisa não é aquela pessoa linda que todo mundo fala, Mona Lisa, ela é isso, aquilo, o quadro mais famoso do mundo, mais caro do mundo. Quando ele olhou a criatura, ele viu uma mulher como uma outra qualquer, não tinha essa beleza que ele considerava belo. Olhou e foi embora. Só que, quando ele olhou para trás, ele viu que tinha várias pessoas que ficavam paradas, olhando, admirando.
Ele percebeu que tinha pessoas que estavam sentadas em uns banquinhos na frente do quadro. Elas ficavam sentadas por horas, admirando aquela obra de arte. E ele não entendia como é que vai ficar parado olhando um quadro feio daquele, com aquela criatura que nem é linda assim. Como assim? Por quê? Aquilo intrigou ele. E aí ele disse que chegou, sentou de junto de um rapaz e perguntou por que ele estava olhando aquele quadro e fazendo anotações. Aí o menino disse que ele estava estudando a obra de arte. Ele percebia o traço do pincel, o tom da cor que ele colocou, a forma onde ele colocou, quem era a Mona Lisa. Ele começou a estudar por que ele fez aquele quadro, em que momento histórico ele passou na vida dele, e ele pintou aquele quadro e retratou aquele momento, aonde estava a Mona Lisa naquele momento. E ele começou a prestar atenção nos mínimos detalhes, de tal forma que ele consegue, em qualquer outro lugar que ele for, identificar o autor em qualquer obra que ele fizer, independente que seja Mona Lisa, ou um quadro, flores, seja lá o que for, ele sabe como é o traço do artista. Foi aí que ele começou a pensar, quem é Deus? O grande mestre, pintor, artista, o pedreiro, arquiteto, a gente reconhece ele pela sua obra. E se a gente sabe identificar a obra, a gente reconhece ele em qualquer lugar. Mas, para isso, a gente precisa olhar, observar. A gente vive tanto no automatismo das coisas que a gente não presta atenção no que está do lado, como foi feita essa cadeira. Imagine, alguém foi, inventou a cadeira. Ela é estofada dessa forma, assim, assim. O carro que a gente dirige, que a gente já faz no automático, já sabe ligar. Quem inventou o motor daquele carro? Como foi que aquilo aconteceu? A roda, a singeleza de uma flor. Vocês já pararam para olhar como é a pétala de uma flor? As nervuras que tem na pétala de uma flor? Tem flores que abrem de dia e se fecham de noite. A flor de lótus é uma flor interessantíssima. Ela só dá no lodo. Ela sai no sol todo dia de manhã, e quando o sol se põe, ela fecha e entra de novo no lodo, para no outro dia ela acordar e ressurgir. Por isso que ela é tão mística assim, né? Imagine, não é de estranhar? A abelha, a formiga, o nosso dormir, nosso acordar. Se a gente começa a prestar atenção nos pequenos detalhes, a gente começa a enxergar que aquilo ali é muito mais do que o que um ser humano já fez. Quem fez? E a gente começa a investigar e descobre que Deus fez o todo. E a gente não é parte desse todo, a gente está contido no todo. É porque a gente nunca se sente pertencente ao todo, a gente acha que está à parte. Mas, quando a gente começa a mudar o olhar, a gente começa a entender que a gente faz parte desse todo. E a gente também sofre pelas leis de Deus. Elas se influenciam na gente também. E aí, quando a gente começa a ter relações com ela, a gente começa a ser um pouquinho mais diferente. As coisas começam a mudar, porque seu olhar muda. Aí você entende que o coleguinha do lado, como foi que ele foi gerado? Como é que o nosso coração bate involuntariamente? Ele pensa, você pensa, seu cabelo é dessa cor, meu é enroladinho, que finge que é enrolado, mas ele é rebelde. É obra de quem? Então, olhar esses pequenos detalhes faz a gente também pensar quem é o autor dessa obra. E aí a gente vai aprofundando mais um pouquinho. Por que é importante entender as leis de Deus?
A lei de Deus é a única necessária à felicidade do ser humano. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta da lei natural. As leis de Deus, quando a gente está em comunhão com ela traz felicidade porque tudo se conecta. Mas quando você não entende o que está acontecendo com você, você fica um pouco infeliz porque você não entende por que está acontecendo com você. Por que isso está acontecendo comigo? Por que o mundo está assim? Por que existe um terremoto não sei aonde? Por que a cadeira se quebrou? Por que um prédio caiu? Existe uma lei física envolvendo tudo aquilo. Mas quando a gente tem noção disso, a gente entende como proceder em cada situação. As leis de Deus são para a gente, é para a gente ser feliz, para a gente viver em harmonia com o que a gente tem de tão poderoso que é o nosso potencial. E aí a gente começa a entender o que é felicidade. A gente já não dá mais murro em ponta de faca, porque sabe que vai furar. A gente só usa a faca só para cortar uma laranja, mas não mais para matar alguém. A gente já está vendo outras utilidades. Dúvidas? Vamos ver. Aonde estão as leis de Deus? Ela está na consciência. A alma compreende a lei de Deus de acordo com o seu grau de perfeição, que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo entre as encarnações. O que vocês acham? Por que vocês acham? Quer dizer, vocês não. O que Kardec entendeu que seria na consciência? Por que ele disse isso? Vocês já pararam para pensar? Por que as leis estão na nossa consciência? Não está escrita num papel, não está em algum lugar. Por quê? Me contem. Eu vim para conversar, bater papo. Não é monólogo, não tenho condições para isso. Minha amiga lá no fundo, salvou a pátria. Daqui a pouco você, sua coleguinha na mesma fileira. Ali. Bom dia. Bom dia. Eu acredito que seja porque a gente faz parte desse todo. Então, já está inscrito na gente essas leis. E aí, conforme a gente vai reencarnando, vai aprendendo, né, vai adquirindo habilidades, a gente vai integrando elas também. Sim. Diga, minha lindeza. Concorda? Pronto. Desculpe, eu não falei no microfone. Eu concordo com você, tá? Não teria nada a acrescentar, não. Acho que você já resumiu tudo. Era mais ou menos o que eu ia falar, então... Ela falou melhor do que eu. Mas quando Deus diz que nascemos simples e ignorantes, como é que está na nossa consciência? Oi? Me ajude. Espera aqui. Se o Justo... Não é Roberto Justo, não, né? Não. Se é na consciência, como está escrito ali, deve ser no espírito eterno que nós somos, imortais que nós somos. Só que cada vez que nós encarnamos ou reencarnamos, nós esquecemos dessas coisas. Por isso, então, seria que nós, a partir desse momento, estamos ignorantes. Eu acho. Quase chegou perto. Aí eu vou lhe falar, vou lhe perguntar aqui embaixo. A alma compreende a lei de Deus de acordo com o seu grau de perfeição que tem atingido e guarda na intuição quando unida ao corpo em outras encarnações. Como é que ela esquece? Se ela guarda. É pegadinha, gente. É para tirar nota 10. Quem mais? Quer? Minha amiga lá no fundo. Está sem bateria, amiga?
Bora lá, peraí que eu vou passear, adoro. Peraí, eu vi ela cá, daqui a pouco eu volto. Oxente, demore. Bom dia a todos. Quando fala que está na consciência, não tem a ver com estar no espírito? A consciência não é do espírito ou do perispírito? Sim. Você só disse aonde está. Eu quero saber por que está. Vamos lá, vamos ver se minha amiga aqui consegue. Olha, viu que eu voltei? Bom dia, Marie, bom dia a todos. Assim, quando você coloca, por exemplo, onde estão as leis de Deus? Na consciência. Aí fica uma pergunta para mim, e onde está a consciência? Tá certo? Ou seja, consciente e inconsciente. Talvez ela estivesse no inconsciente. Eu não sei, eu não consigo entender se ela realmente está na consciência. Tá certo? E qual é o significado disso aí? Por exemplo, está na consciência. E onde está a consciência? Certo? Vamos lá. Como a gente nasceu, a gente foi criado, nasceu não, né? A gente foi criado. Simples e... Alguém quer falar mais? Eu Aonde? gostaria. Aonde? Lá, fala e depois eu venho para cá, que eu aproveito, eu já fico aqui. Peraí, diga, meu amor. Ô, Marie, eu acho que não é simples a sua pergunta, mas... Não é simples, não, é para futucar. Mas, já que é para colocar um pouco de pensamentos nessa história, Bote pimenta. pense que nós, se a gente pensar no Evangelho de João, disse que do Verbo se fez a luz. E nós somos uma expressão dessa luz. Então, nós somos um pouco dessa luz de Deus. Então, existe algo de Deus dentro de nós. Então, essa lei, ela existe registrado na nossa mente. Mas existe uma pegadinha nessa história, de que o nosso entendimento depende do nosso grau evolutivo. Colocando um entendimento, se eu viver numa época primitiva, e eu tiver de lutar e matar alguém, esse contexto vai ter um significado diferente, porque é uma questão de sobrevivência e não terá problema nenhum. Mas se, por exemplo, eu me levantar nessa sala e fizer a mesma coisa, para o meu grau evolutivo não terá sentido nenhum. Mas o princípio, ele está dentro de mim. Ele habita no meu ser, porque ele é uma emanação desse ente. Chegou perto. Bem mais perto. Vá, diga. Para mim é mais ou menos assim, o crescimento do espírito, a evolução que o espírito consegue chegar, consegue ter. Tudo vai do crescimento e evolução do espírito. As leis de Deus, crescimento e evolução do espírito. Quem consegue crescer espiritualmente, consegue perceber as leis de Deus e se encaixar nelas. Infelizmente, quem não consegue, quantas das pessoas já não disseram, eu era feliz e não sabia? Vamos lá. Mais alguém? Diga. Também está certo, está cheio, a gente vai misturar tudo. Diga. Eu entendo que, no meu entendimento, as leis de Deus, elas independem, elas existem independentemente da consciência. E aí, como está colocado ali, você toma consciência dessas leis, né? Então, elas existem independentemente da consciência, elas agem no indivíduo independentemente dele ter consciência, e à medida que ele evolui, ele toma consciência dessas leis. Então, quando acho que pode nos levar para um viés assim de achar que a consciência, a existência da lei depende da consciência, mas eu penso assim, que ela independe, né? Mas ela age, ela está ali presente, independentemente da gente ter consciência dela ou não. Mais alguém que se arrisca? Bora lá. Quando ele fala que... Vou voltar, como eu tinha falado no início. A gente nasceu simples e ignorantes. Nasceu não, fomos criados simples e ignorantes. E, aos poucos, a gente foi aprendendo como viver.
E à medida que a gente, como ele falou, realmente as leis de Deus, ela está no todo. Alguém falou também que estava no todo. Mas ela não está escrita em lugar nenhum. À medida que a gente vai caminhando e aprendendo a percebê-las e senti-las e entendê-las, elas começam a ficar registradas aonde? Na nossa consciência, que é do Espírito. Que é do Espírito. Então, eu chego lá. Peraí, deixa eu terminar o raciocínio que você fala. Então, a partir do momento que quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai integrando, mais a gente vai, como é que eu posso dizer? Integrando habilidades. Para chegar num ponto que ela se torna tão agregada, dela guarda a intuição. Já é nosso. Hoje, antigamente, como ele deu exemplo, a gente mataria alguém com facilidade. Hoje, a gente entende o valor da vida e matar não seria tão fácil assim, porque é algo que lhe paralisa. Simplesmente você não consegue fazer. Porque você integrou a valorização da vida. Ela está registrada na sua consciência. É a lei da vida. As leis de Deus é valorizar a vida. Então, você já integrou. Então, à medida que a gente vai progredindo no caminhar e a gente começa a percebê-las, mais a gente aprende e integra. E a gente já não faz coisas que antes não fazia. Então, a gente também tem que entender que o outro, como ela falou, às vezes um está mais adiantado na escola, outro está um pouquinho na reprovação, fazendo prova final. Entenda, a vida é uma grande escola. Cada um tem um ponto de progresso a fazer na sua vida. Mas a gente também tem que entender que o outro não é você. E ele deve ser respeitado. Muitos ainda são ignorantes do bem. Às vezes a gente também a gente só entendeu um pouquinho, mas às vezes a gente escorrega. E quanto mais a gente busca perceber o que é essas leis de Deus e como elas agem, mais a gente se integra ao todo e menos a gente faz coisas por partes. A parte que eu falo é só eu, meu egoísmo, meu orgulho, só eu. Eu já penso no todo. Diga, minha gatinha. Não sei se eu estou certa, me corrija se eu estiver errada. Eu tenho uma formação, por família, de catolicismo. Fui da Igreja Católica até os meus 30 anos. Então, como hoje eu tenho 64, eu tenho 34 anos de espiritismo. Mas minha formação, até os 30, eu era católica, não praticante. Mas frequentava a missa, fiz primeira comunhão e etc. Fui batizada e etc. Tive uma tia que foi quase freira. Se eu for contar a história, vai longe. Resumindo, o que seriam essas leis de Deus? Seriam os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Seria isso ou estou certa ou estou errada? Moisés observou as leis de Deus. E ele traduziu da melhor forma possível com os 10 mandamentos. Jesus veio e trouxe a boa nova, resumindo todos os 10 em 2, mas abrange todos os anteriores. E ao longo da história, muitas pessoas observaram as leis de Deus. Não foi só ele que fez. Muitos, Buda, Gandhi, e aí vai muita gente que já observou. E a gente só está copilando as ideias. Diga, meu. Deixa eu só complementando. Com relação ao que você falou, essa história de se colocar no lugar do outro. Eu tenho me policiado muito ultimamente, depois que eu de 34 anos para cá, em me colocar no lugar do outro, ou seja, praticar minha empatia. Exatamente.
Ou seja, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Esse tem sido meu exercício diário. Não é fácil, mas eu estou caminhando. Era só isso. Obrigada. Muito bem. Bom, Maria, eu queria que, se essa pergunta não for apropriada, pule ela e esqueça. Veja só, como aqui é um AULI, então eu vou trazer essa questão, e eu vi uma referência numa aula anterior. Pronto. E normalmente eu não faria essa pergunta, mas veja só, a percepção das leis a gente pode entender de duas formas. Está dentro de mim, sempre, eu apenas tomo consciência dela, ou eu vou evoluindo e vou tomando consciência de fora para dentro. São duas formas de perceber. Eu sei que talvez a forma mais dominante seja exatamente como você colocou. Recentemente, eu vi aqui na ULI uma referência a um espírito de origem oriental, que é Ramatis. E ele tem uma visão um pouco diversa, onde os espíritos já teriam uma bagagem e que, por alguma razão que eu acho que não cabe a gente discutir aqui, essa questão seria evocada. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Vou ver se eu entendi o que você quis dizer. O aprendizado da gente não é apenas no plano material. Nós também aprendemos no plano espiritual. Então, quando a gente volta à pátria, a erraticidade, também estudamos, trabalhamos, fazemos tudo. Então, também aprendemos. Então, de certa forma, também criamos uma bagagem lá. Porém, o que eu entendo é, quando a gente traz para o plano material, quando a gente encarna, é aí que vem as provas. Eu realmente integrei? Eu realmente consigo fazer aquilo que eu aprendi lá? Porque, como a gente tem um livre-arbítrio aqui, a gente pode desistir no meio do caminho. Vocês assistiram Reencarnação, planejamento reencarnatório. Quantas vezes pessoas já fizeram, não, eu vou ser justo, eu venho ser uma... Como é o Roberto Justo ter que lembrar dele. Eu venho trabalhar com o senhor, vai estar tudo certo. Na hora que eu cheguei aqui, eu olhei para você, não vou, não. Não dei de ideia. Eu vou ficar com ela ali, que ela é mais interessante. Você é muito linha dura, eu não gostei, ela é mais suave, gentil para mim. A gente pode mudar. Mas eu tinha feito um planejamento, aprendi lá atrás, mas não consegui exercitar aqui. Um dia eu vou conseguir? Vou, porque aquela prova que eu queria fazer com ele, que eu tinha que fazer com ele, ela tem que existir. Se não for com você, vai ser com outra pessoa, porque a ideia é o exercício, não é a pessoa. Cheguei mais ou menos aonde era a questão? Vamos lá. As leis de Deus. Entre as leis de Deus, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis da física, que é o que mais a gente vê, biologia, geografia, astronomia, é o que a gente começa a estudar, Newton com a maçã, Einstein, como construiu-se as coisas. Mas também faz parte das leis de Deus a que diz respeito ao homem considerando si mesmo e suas relações com Deus e com seus semelhantes. E nelas contém as regras da vida, do corpo, bem como as da alma. Fiz um resuminho ali, que são as leis morais. Então, as leis de Deus, elas têm duas vertentes, as leis materiais e as leis morais. Uma que cabe ao espírito e outra que cabe à matéria, mas todas são divinas. Então, não é porque o cientista não acredita em Deus. Ele está trabalhando a partir das leis de Deus que existem e estão ali. Ele só ainda não está trabalhando as leis morais, que cabem ao espírito. O espiritismo ele tem um tripé, que é filosofia, ciência e religião. Então, ele tenta trabalhar todas as leis divinas. Não existe você fechar os olhos e esquecer o outro, porque é o todo e não a parte. O mundo tem muitas coisas. Então, antigamente, que aquelas
aquelas tribos indígenas que cultuavam o deus do terremoto, que não era terremoto, tremia a terra, mas eles não sabiam o que era. Hoje já sabe que é uma placa tectônica que se move e causa aquilo ali. Então, já desconstruiu aquela ideia, houve o esclarecimento, o progresso, vamos aprender outra coisa. E a gente está fazendo isso ainda aos trancos e barrancos, porque ainda é forçoso o progresso. A gente está aprendendo no empurrão. Você tem que aprender, porque o progresso não para, a evolução não para. Ninguém evolui. A gente vai para frente, devagarzinho, mas vai. Até você começar a perceber onde é que estão as leis e aí tornar tudo mais fluido. Vamos lá. Do mesmo modo que a ciência, eu antecipei a fala, tem por objetivo o estado das leis do princípio material. A ciência olha a parte material. O espiritismo, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis de princípio espiritual, as leis morais. Disto resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o outro. O espiritismo ele está voltado mais para as leis morais, mas não negando a material, porque já tem gente debruçado nisso. Então, o Espiritismo debruçou-se, tanto é que tem no Livro dos Espíritos, a terceira parte, é um pedaço desse tamanho que fala sobre as leis morais, mais detalhadamente. Então, ele se aprofundou no assunto, trazendo os conhecimentos de lá de trás, de Moisés, de todos os outros que trouxe, que já vinham observando, ele fez um compilado e chegou-se às leis de Deus, que a gente vai explorar cada uma delas, rapidinho, porque vocês vão descobrir por quê. Mas, quando se fala de leis morais, o que é que vocês entendem de leis morais? Que moral é essa? Me contem. O que você entende por moral? Estou fazendo você trabalhar, né, amigo? Não malhou, não? O que vocês entendem por moral? Além da pesca do slide. Silêncio? A moral não é silêncio. Você quer falar? Diga, quer que eu vou aí? Amiga, acho que moral é tudo aquilo que o ser humano faz contra outro, que abala a sua estrutura. Por exemplo, deixar que alguém pague por um crime que não cometeu, tirar... Eu não sei se estou sabendo, mas eu acho que moral é isso, arruinar outro moralmente, quer dizer, prejudicar bastante o que o sujeito tem de mais importante, que é justamente a moral da pessoa. A integridade dela. A integridade da pessoa. Não é o material, é a integridade. Pronto, peraí que você vai lá, eu vou... Vá. É por aí. Eu aproveito e bebo água. Pelo que a gente observa, né, olhando de um ponto de vista mais amplo, moral seria um conjunto de regras, de leis, que cada sociedade tem para reger o comportamento dos seus cidadãos. E isso visar preservar a integridade deles ou preservar a integridade de algumas instituições. Então, uma das coisas que eu tenho estudado, que eu observo, é que cada cultura tem seu conjunto de regras morais e essas regras elas se transformam através do tempo também. Então, o que era imoral antigamente, hoje é completamente natural em algumas circunstâncias. Desde os trajes aos costumes, agora tem o princípio ético, que esse é imutável. Né? Então, moral, para mim, cada povo tem o seu, cada povo tem o seu modo, cada tempo também se transforma essa moral. Só que a gente está falando da moral divina. A moral humana está certíssima. As leis humanas são regras, condutas, tudo isso para a gente viver bem em sociedade. Mas a moral divina, que ele tanto quer olhar, só diz um aspecto, bem e mal.
O que conduz o ser humano a praticar o bem, o que conduz o ser humano a praticar o mal. Basicamente é isso. E daí, vou ler para poder a gente... Eu depois contextualizo. Ele é uma regra de boa conduta, onde se distingue entre bem e mal, onde o que é bem, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e mal é tudo que se afasta dela. Então, quando a gente começa a perceber as leis de Deus, e a gente está mais próximo dela, lembra que dá felicidade? Então, está tudo bem. Mas, quando a gente não a entende, a gente recebe todas as cargas, ou, digamos, eu não sei por que aconteceu isso comigo, isso está assim, por que o prédio caiu, por que fulano aconteceu isso, por que aconteceu aquele incidente, não sei aonde, a gente começa a vibrar em outra frequência e a gente acaba se tornando mal. E então, a gente fica um pouco feliz. Vamos lá. Como é que a gente distingue o que é bem e o que é mal? O ser humano tem meios por si só de distinguir o que é bem e o que é mal. Basta ele crer em Deus, conhecer suas leis, porque ele tem que acreditar que isso existe, porque senão também ele não vai conseguir perceber e nem sentir, e usar a sua inteligência para compreendê-las e percebê-las. É tudo pela observação. Se ela não está escrita em lugar nenhum, ela está registrada na nossa percepção de consciência, então nós temos que estar despertos para percebê-la. E, a partir daí, a gente começa a distinguir o que é bem para mim, o que é mal para mim, o que é bem para o outro, o que é mal para o outro, porque nós não vivemos sozinhos. E aí a gente começa a perceber que a lei envolve outras pessoas, situações, e ela é muito mais ampla do que apenas os 10 mandamentos. Ela é mais ampla do que isso. Vamos lá. Mas o que é o mal e o que é o bem? Eu trouxe a definição mesmo de mal e de bem. É mais fácil a gente definir o mal do que o bem é a felicidade. Então, a gente já entende o que é isso. Mas o mal, às vezes, a gente se confunde. Mas vamos lá. Eu trouxe 3 citações para tentar definir o que é mal com vocês. Platão, ele identificou o mal como face escura do ser. Jung como a sombra. Joana de Ângeles, aos impulsos indomados que retardam a autoiluminação. A gente está no nosso centro, ele tem um viés psicológico. Então, vocês vão ouvir Jung daqui para frente até uns tempinhos. E a gente vai começar a entender o que é esse conceito de sombra, que não é aquilo que a gente não quer ver. Na verdade, é aquilo que não está escondido lá, que a gente tem que tirar, botar a luz e entender e aceitar e não negar. Então, todos nós temos um quê de mal, mas a gente coloca ele na sombra. Estou dando só um resumo, mas vocês vão ver os outros ciclos que eles vão aprofundar mais, eles vão fazer exercícios mais profundos, detalhar mais, porque aqui é uma pincelada o que vocês vão ver pela frente. O ciclo 6 ele vai explorar bem isso aí. Vai ter exercício prático para vocês entenderem com muito mais clareza. Mas o mal, o que é esse mal? É aquilo que a gente nega, ou que a gente faz para o outro, que a gente só está achando que é só bem para a gente. Basicamente, é isso. É quando eu só olho para mim, eu não olho para o outro. Se eu só olho para mim, o benefício é meu, então eu estou tendo uma atitude egoísta, então eu estou fazendo mal para o outro. Entendem? Então, se o benefício é só meu, eu estou sendo mal com alguém. Se eu não olho o outro, é o exercício da empatia, a gente não consegue exercitar isso, a gente está fazendo mal para o outro. E daí vai todos os outros vícios e paixões,
Egoísmo, vaidade, ganância, vai tudo pelo mesmo viés, porque eu só estou olhando para mim e esqueço o outro. O homem é colocado entre o bem e o mal para adquirir experiências, habilidades. Então, o mal depende da vontade que se tem a praticar. Tanto mais responsável é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Quanto mais você tem clareza do que você faz, mais responsável você é pela sua atitude. Eu sei que eu não posso roubar. Eu sei que isso é ruim, não vai trazer benefício para ninguém, alguém vai sentir falta daquilo ali, a pessoa vai ficar prejudicada de alguma forma. Eu sei disso, mas eu vou lá e roubo. A responsabilidade sobre aquilo ali é maior porque eu tenho consciência disso. Se eu ainda fosse na ignorância, quantos ainda matam ainda pela ignorância do bem da vida? Não dá valor à vida. Eles ainda são ignorantes nesse aspecto. Mas eu, que já tenho consciência disso, se eu o fizer, a responsabilidade ainda é maior. Porque eu sei que não posso. Então, quanto mais consciência a gente tem das leis, do que acontece ao nosso redor, do todo que a gente convive, mais responsável a gente é pelo todo. Não ache que hoje a gente entende o que significa reciclagem, digamos assim, que o lixo que eu jogo no chão, eu tenho consciência, eu sei, e não era no chão que eu deveria jogar. Ah, mas só tem eu que estou pegando um papelzinho, não tem mais ninguém. Mas a consciência é de quem? É sua. A responsabilidade é sua. A gente faz parte do todo. A gente está contido no todo. Então, uma andorinha só faz verão, sim. Porque uma andorinha incentiva a outra andorinha, que incentiva a outra pelo exemplo, e aí todo mundo já está voando no mesmo bando. Porque todas têm a mesma consciência. Então, vamos entender o que é este mal. E estamos sujeitos a erros, a equívocos, a julgamentos errados, porque a gente pode estar querendo fazer o bem, mas a gente acabou fazendo o mal. Diga, antes de eu fazer a pergunta. Oi. Se fala nessa questão, por exemplo, de bem e mal, me parece que eles aparecem muito dicotomizados, né? Separados. Talvez seja uma relação aí mais dialética entre os dois. Por exemplo, você fala sobre a questão de não roubar. Suponha que um pai de família, certo? Ele está desempregado, percebe a família dele passando fome, e ele age para o bem da família, fazendo um saque famélico. Aos olhos da sociedade, isso é um mal, mas ele agiu em função de fazer o bem para a família dele. Então, o ato dele seria enquadrado dentro da categoria do mal ou do bem? Ou a gente teria que olhar de forma um pouco mais dialética essa relação? Somos pessoas complexas. Falou em ser humano, somos complexos. Então, eu não posso julgar a parte pelo todo. Eu não posso ser o juiz de alguém se eu não souber o que o outro, por que o outro fez. Aí vem a empatia. Ela é a bússola para você saber se você vai julgar achando que está fazendo bem ou não. Se eu não parei para conversar com ele, para saber por que ele fez aquilo, e daí, pelo motivo que ele fez, eu posso me prontificar em colocar ele em uma situação melhor, eu só simplesmente julguei, eu estou fazendo mal. Quem está fazendo mal sou eu. Entende? Então, a bússola, que é a parte de baixo ali, a bússola para a gente saber se a gente está fazendo bem ou mal, é a empatia. E um outro detalhe, a gente não pode saber o que o outro vai fazer. A gente só pode tomar responsabilidade pelo que a gente faz. A atitude que a gente vai analisar é nossa. Por isso que eu não posso julgar o rapaz. Porque primeiro eu tenho que saber o que eu acho, o meu discernimento disso, o que eu entendo disso.
Porque se a gente for olhar pelas leis dos homens, digamos assim, as leis, roubar é crime. Eu não quero saber se você está passando fome. Roubar é crime. Mas quando a gente fala de leis morais, a gente está olhando o espírito. Aí eu tenho que olhar ele como um espírito e saber por que ele roubou, ter olhar de empatia por ele, para daí eu fazer um julgamento meu. Porque a atitude que você vai tomar é só sua. E aí você vai ver se o que você vai fazer vai prejudicá-lo ou não. Porque só fazer o bem... Ah, não, eu entendi que você só roubou por causa de sua família, tal, e vira as costas, é tão mal quanto você não ter ido a ele e ter ajudado de uma outra forma. É uma responsabilidade também. Porque fazer o bem só por dizer que é bem, eu faço bem, mas eu não faço mal, está tudo certo. É o neutro. É tão mal quanto. Entende? É muito mais complexo. É você realmente parar e olhar para o ser humano como um outro ser humano. Ah, tem lá? Eu não vi, cá. Minha amiga ali também. Diga. Eu penso que a gente precisa separar, assim, 3 situações, né? Existe o ato, existe a intenção da pessoa que pratica o ato e existe o efeito daquele ato nas pessoas que presenciam ou que são diretamente... Né, entende que é complexo? Então, e aí por exemplo, né, quando alguém dá uma esmola, né, a uma pessoa, isso é um ato, né, que assim pode ter várias intenções por trás. Então, é uma experiência muito individual, assim, da vibração, né, do estado de espírito, da intenção que a pessoa está colocando, que é uma experiência dela com aquele ato, né? Uhum. E existe também o efeito que causa em outras pessoas, né? Dependendo digamos, da vibração que as outras pessoas estão, do grau de entendimento, né, dessas leis que a pessoa está, pode olhar esse ato como uma coisa boa, ou pode ser que tem pessoas que olham o ato e dizem, não, você está estimulando, você está... Né? Então, é assim como... Esse é meu entendimento, né? Assim como o entendimento de Deus é muito particular, essas observações, né, dos acontecimentos acabam tendo também esse viés bem particular de como... Da evolução de que cada um está. Exatamente. Né? E é para a gente pensar, porque é a nossa resposta. Independente do outro, a resposta sempre será sua. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de Joana de Ângeles, que ela diz assim, dê esmola, mas ensine a pescar. Ou seja, dê o peixe, né? Mas ensine a criatura a pescar. Se quando você ensina ela a pescar e ela não quer, aí você descobre qual é a intenção do outro. E aí sim você pode tomar uma decisão com mais consciência, mais responsabilidade, sem estar preso aos instintos de só reagir, de ficar chateado. Não, você entende que aquela pessoa, naquele momento, ela não quer. Tudo bem. Ela vai lá na frente, o progresso dela vai chegar, ela vai caminhar e ela vai aprender de outras formas. Você não vai ser a palmatória do mundo. Mas você teve consciência. O que eu quero que vocês entendam é que parte de você. A decisão de bem e mal é sua. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa reflexão, a gente começa a mudar as coisas. Diga, meu. Eu tenho um pequeno comentário. Recentemente, não tem muito tempo não, eu me sentia talvez injustiçado, ou eu achava que estivesse, e eu vi um livro, e aí tinha Como Combater o Mal, escrito por um jesuíta. Um livro muito interessante, eu até recomendo. E aí eu achei que ia ser um consolo, como combater o mal. E aí, quando eu comecei a ler o livro, ele começava a tratar sobre o mal que existia dentro de cada um de nós. E o livro é bastante inspirador. E aí eu queria colocar exatamente sobre isso. O termo empatia,
é um termo bem interessante, mas existe um outro termo que é um sinônimo, que é alteridade, que tem um significado, e eu gosto mais, complexo. que é você se colocar no lugar do outro. Se você tiver dúvida, se coloque no lugar do outro. E em relação à questão trazida pelo colega que está aqui discutindo, e que frequentemente aborda questões duais, roubo é crime, não é? Mas o contexto social, a gente pode correr também numa outra questão. A gente aborda questões dilemáticas, que são questões que não são fáceis de responder. Eu vou dar um exemplo. Um indivíduo tem uma esposa que está muito doente, um remédio que custa muito caro. Ele procura um farmacêutico e ele tem 50% do valor e pede para o farmacêutico para comprar. Diz, olha, eu posso pagar 50%, depois eu pago o resto, o farmacêutico, não. Eu posso financiar o resto? Não. E ele, então, toma a decisão de roubar. Provavelmente, as pessoas vão achar que ele está certíssimo. E eu fiz esse experimento. Você roubou a farmácia? Não, não. O experimento que eu digo é, as pessoas concordaram que roubar era a melhor opção, já que a esposa dele ia morrer. Mas poucas pessoas perceberam que, ao roubar, ele poderia deixar 50% que ele tinha do recurso do remédio. Ele tinha 50% do recurso. Ele foi lá, roubou. Alguma pessoa podia dizer, não, roubar é crime, mas a esposa dele ia morrer, ele não tinha outra saída, era uma questão de horas. As questões dilemáticas, geralmente, são bem exageradas. Mas, das pessoas que estavam na plateia, como a gente está aqui, questão dilemática, geralmente, são problemas complicados. Você assistiu o júri simulado, foi assim. Aí você chegou e disse assim, eu não me recordo de ninguém ter dito, roubei sua farmácia, mas estou deixando aqui 50% que eu tenho, e quando eu tiver os outros 50%, eu lhe devolvo. Essa questão não foi aventada, e todo mundo achou que roubar era uma boa opção. Então, essa questão dual ela é sempre muito complicada, as questões dilemáticas são complexas, o conceito de alteridade deve estar sempre... Eu me lembro de Ivaldo dizendo, eu não gosto de participar de júris. Ele dizia, não gosto, se eu puder evitar, eu farei tudo para não participar, porque julgar as pessoas é muito difícil. Exatamente. É porque a gente polariza muitas coisas. A maioria dos problemas que acontecem é porque a gente polariza. Ou eu sou do Bahia ou eu sou do Vitória. Ninguém torce para o juiz. Minha mãe torce para o juiz. Ela é juizeira. Ela disse que não vê lógica. Por que eu tenho que ser extremista? Por que a gente não torce para os times da Bahia, do Nordeste? Por que a gente não se une? A gente polariza. É uma tendência nossa de certo, errado. A gente não consegue entender que existe um meio termo. A gente não consegue ver, porque a gente está automatizado a dizer sim, sim, não, não. E todas as vezes que a gente diz sim, sim, não, não, estão voltadas para o nosso ego. E aí é que está. Quando a gente olha para o nosso ego, será que a gente olhou para o outro? Eu falo empatia porque é o mais fácil. Mas a alteridade é a ampliação da empatia. É a empatia ampliada. Então, é um exercício, não tem como. Diga. Cada dia eu me surpreendo mais aqui nesse grupo. Eu gostaria de parabenizar o senhor. Como é seu nome? Mário. O senhor Mário dá uma aula aqui também, desculpe, viu? Mas ele contribui e muito para o grupo. Adoro. Muito obrigada pela contribuição. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. O senhor é professor, advogado? Diga, sou estudioso. Mentira. Eu vou fazer um comentário irônico. Quando eu entrei no Espiritismo, eu era um menino. Aí o povo dizia assim, poxa, um menino de 13 anos fica falando um monte de coisas. Agora eu fico assustado quando alguém diz assim, ele é um senhor. Eu não... Então, não, eu sou médico, mas eu queria que ficasse um pouco dessa ideia de que quando eu vim pela primeira vez eu tinha 13 anos. E agora alguém diz assim, ele é senhor. Eu não sei o que é que eu me sinto. Quando eu tinha 13 anos e alguém falava assim, ele fala é muito ousado. Aí eu não sei agora. Eu continuo ousado. Parabéns, seu Mário. Continue contribuindo para o grupo, sim, viu? Continue ousado. Por favor, continue ousado. Gente, entendeu, menino? Bom, gente, eu postei, né, fiz uma postagem e coloquei para um grupo.
E aí foi. E aí esse grupo colocou assim: sempre acreditei que existe um ser superior, Deus. Mas tenho algumas dúvidas quanto ao ser superior. Por exemplo, de onde vinha essa energia tão potente que sabe tudo o que se passa no universo? Responda, por favor, Maria. Gente, eu estou me sentindo numa rádio, minha gente, com perguntas de internautas que não é da ULI, é de algum buraco fundo aí. E é médico, eu não posso fazer nada por ele, irmão. É com ele, Mário. Amiga, eu não... é amigo, a pessoa... Diga a ele, amigo, que eu não sei quem é. Não sei, minha filha. Eu nunca encontrei com a criatura. Não faço a menor ideia. Eu só entendo as obras dele. Porque é o que a gente consegue chegar hoje. Aí, se a gente for lembrar, na aula lá de espíritos, a gente está lá numa escala. A gente está onde? Os espíritos inferiores. Mas é inferior porque a gente está no fim da escala. Não é porque a gente é inferior porque a gente é ruim. É porque a gente está na parte de baixo. Porque os superiores estão na parte de cima, eles já têm outro entendimento. Então, quando a gente fala, para a gente não dizer espíritos inferiores e julgar os bichinhos todos, dizendo que todos são maus, não, é porque ele está no fundo da escala mesmo. Está no fim, é o rodapé. Então, a gente ainda não tem discernimento para entender o mal que a gente tem guardado na sombra, embaixo do sovaco, que a gente joga embaixo do tapete. Quem dirá? A gente tem dificuldade de entender as obras. A gente precisa ainda dos trancos e barrancos. Imagine, é muito bug na cabeça. Espera aí, calma, você já falou, ela não falou nada. Espera aí. Você vai completar? Eu não tinha feito a pergunta, eu fiz só o comentário do colega. Eu pensei que era só comentário. Não, até radiando. não. Diga, peraí, me perdoe, viu? Nossa, tranquilo. É o Não é seguinte, comigo, não é claro. no meu ponto de vista, não sei se eu estou certo ou errada, tá? Mas, quer dizer, já tem aí o julgamento. Eu acho que nós estamos, como seres, em crescimento, em desenvolvimento, em aprendizado, sei lá, julgando o tempo todo. O que a gente mais faz de melhor. Pronto, é isso aí. A gente adora uma fofoca, amiga. Não, pois é, então eu estou certa, nesse ponto de vista. Outro ponto de vista, eu participo hoje de um grupo, não sei se as pessoas conhecem, se não conhecem vão ficar sabendo agora, chamado Bem da Madrugada. É uma ONG. Bem da Madrugada. Isso. Uma vez por mês, a gente se reúne, tem um grupo de umas 30 pessoas, mais ou menos. Nem sempre todo mundo pode participar, mas quem pode vai, de preferência de carro. Quem não pode vai de carona com outro, tudo bem. E nós visitamos, nós fazemos... Como é, Júnior? Eu e meu marido, ele participa também. Ele não fala nada, mas fotografa bastante, viu, gente? Eu percebi. Presta muita atenção também. Então, qual é o nosso trabalho? Fazer vamos dizer assim, um tour, não sei se é a palavra certa, pelos pontos onde há os moradores de rua, preferencialmente, onde a gente encontra a maior parte, embaixo dos viadutos, das marquises, e entregamos para eles gêneros alimentícios, roupas, agasalhos, tudo que a gente... alimentos, sim, lanche. Alimento, lanche, não sopa, essas coisas, não. Tudo que a gente consegue arrecadar, tudo é doado. Quando não por nós, pela comunidade. E a terceira coisa que eu ia colocar... esqueci a terceira. Porque você fez uma introdução tão longa que eu estou esperando a pergunta. Não! Você contextualizou... Peraí, me perdi agora. Peraí, tem a pergunta assim. Você quer saber da caridade, se é fato, não é? Não. Então aguarde sua vez. Eu, geralmente, é aquela história que não faço... Eu já falei isso, não faço outro que eu faço por mim. Tivemos um exemplo, agora, quando nós viajamos. Também não é pergunta, não, é só uma colocação. Acho que a pergunta se perdeu. Notei também. Mas tudo bem. Fala, criança, para minha amiga Naí aqui falar. Não, vou falar rapidinho. Nós tivemos uma situação. Nós viajamos recentemente e tínhamos 18 pessoas no grupo para embarcar numa van onde só tinha 16 lugares. O que fazer? Quem chegou primeiro foi. Independente de ser idoso ou não, criança não se respeitou filha, isso. Se for discutir os assentos de idoso, minha filha morreu. Pronto. Aí, o que foi que aconteceu?
Eu e mais 14 pessoas viajamos. Eu, ele e mais 14 pessoas, inclusive uma criança. Um casal que, por coincidência ou não, eram de baianos também, nós os conhecemos no aeroporto, ficaram para trás. A guia disse o seguinte: daqui a meia hora vem outra van e vai pegar vocês. Meia hora, de 11 horas da manhã, eles foram sair 3 horas da tarde. Meia hora de baiana, sim. Meia hora de baiano, né? E aí, nós chegamos no hotel às 4h30, eles chegaram às 8. Coitados, bichinhos, tudo com fome. O que foi que eu fiz? No dia seguinte, entrei em contato com a agência, pratiquei a empatia, liguei para a agência, que eles não fizeram isso, e disse: nós não vamos mais aceitar van, onde 18 pessoas, 16 embarcam e 2 não. Então, por favor, nós exigimos que sejamos tratados com respeito e, a partir de agora, a gente só embarca no micro-ônibus, no mínimo, quando não, no ônibus para 30 lugares. Ok. Pronto, você praticou a empatia, você entendeu a necessidade do outro e praticou bem, você não ficou passiva. Diga, meu amor. Marie, se eu estiver errada, me corrija. Eu acho que alguém perguntou quem é Deus. Para mim, não sei se eu estou errada, para mim Deus é o maior de todos os mistérios, que nem sua fisionomia até hoje ninguém conseguiu caracterizar, a não ser para mim que seja o mar, a lua, a terra, uma fruta, o que tem de mais belo na terra. Nem sua fisionomia, ninguém hoje se atreveu até hoje a pintar. É tudo, é o ser máximo, supremo, que não tem nem como descrever, a não ser as melhores coisas que existem nesse nosso planeta. Exatamente isso. A gente não tem como... A gente enxerga Deus pelas suas obras. Até as feias, amiga. Até as feias. Mário, obrigado pela sua contribuição à sabedoria. Sabe, você, neste momento, não é mais aquela criança, não é isso? E eu que estou começando a saber o que é o Espiritismo. Mas uma coisa me deixa, neste momento, tranquilo, porque todas essas leis estão presentes, inclusive nos que não acreditam em Deus, ou não têm religião alguma, né? É digamos, um consolo neste momento de saber. E eu tenho certeza que, apesar desses tempos todos de Uli, eu ainda não sei quem é Deus e também não sei sentir Deus. Porque o demais, repetir que Deus é a natureza, que Deus é amor, que Deus... Isso é uma repetição constante daquilo que eu ouvi ao longo da minha vida, quando comecei a ir para o catecismo no catolicismo, entendeu? Mas tem alguma coisa dentro de mim, nesses 62 anos, que me impediu de fazer coisas, digamos, más ou erradas. Então, chegando agora no Espiritismo, eu estou vendo que eu já tenho isso, não sei de quanto tempo, essas habilidades talvez integradas, mas ainda não tenho uma tranquilidade de poder dizer que eu sei quem ou como definir Deus. E também não vou ficar angustiado por isso, entendeu? Porque a angústia seria minha porque Deus continua numa boa no lugar dele, entendeu? Vou continuar sofrendo, mas não vou não. Mas eu estou tranquilo quando você coloca que as leis de Deus existem e essas estão em mim, como o Mário disse, formam parte de nós, não vêm de fora para dentro, já estão em nós bem integradas. Apenas com essas suas aulas e as coisas aqui na ULI, eu estou percebendo que não estou tão longe do Espiritismo, viu, Mário? Não necessariamente longe do Espiritismo, mas de entender que você é um espírito.
E que você tem uma vivência aqui na Terra, tanto material quanto espiritual, e que é ao mesmo tempo, não acho que é só em cima e embaixo, né? A gente sempre diz, polariza as coisas, mas isso é uma coisa didática, é só para a gente entender, porque a gente vive tudo ao mesmo tempo. Adenauer também diz que não é o que é Deus, não, é qual a ideia que a gente tem de Deus. Eu vou aí. Qual é a ideia de Deus? É uma palavra que você pode buscar para estudar, luminoso. Ter uma experiência luminosa é um dos primeiros passos para você sentir Deus. Mas ela é individual, é um momento só seu e é uma experiência única. Enquanto você ainda não tivesse esse contato, a gente só está falando, repetindo, o amor. Mas você já sentiu o amor? Deus é vida. Você se sente vivo? Porque palavras da boca para fora são fáceis de replicar, mas sentir o significado da palavra em você faz toda a diferença. Então, quando você sai dos conceitos e partir para a prática, talvez você chegue ao seu luminoso e aí você começa a dizer, eu senti alguma coisa. Diga, meu amor. Essa é uma questão, por exemplo, quando a gente traz questões, por exemplo, dilemáticas no debate, eu acho que, de certa forma, a gente testa a eficácia das categorias que a gente está utilizando, né? Então, quando você traz uma categoria que nem a luz nem a sombra, é penumbra, fica no meio, tá certo? Você vai, então, perceber que bem e mal, de certa forma, eles são interdependentes. Então, uma coisa que me incomoda, evidentemente, eu estou começando agora essas discussões aqui no Espiritismo, tá certo? Por exemplo, o uso da moral, que pressupõe o bem e o mal, tá certo? Onde a variável cultural, como a colega colocou há pouco, ela não aparece. E, por exemplo, por que ainda se usa a moral e não é atualizado para uma dimensão ética? Que aí a gente poderia discutir dentro de uma... Eu talvez veja, numa historicidade, a questão, por exemplo, eu imaginando Kardec no momento dele, naquele contexto histórico francês, tá certo? Isso ser muito marcante no discurso. Ele tinha influência do catolicismo muito grande. No discurso dele. Então, eu sinto que é um pouco trazido dessa forma. Então, é por isso que, na verdade, eu propus a questão dilemática para, talvez, testar se essas duas categorias realmente elas são excludentes e dão conta do discurso que a gente quer tecer aqui, ou se elas são interdependentes. E a gente teria que, de certa forma, atualizar um pouco o discurso para os tempos de hoje. A atualização de linguagem é algo que a gente tem que fazer, é hermenêutica. A gente tem que buscar isso. Então, a gente lê um livro de Kardec, que foi feito no século XIX, tem que entender o contexto histórico, o que ele pensava, por que ele usou aquela palavra. Algumas coisas que eu trouxe aqui eu já atualizei. Ele fala o homem, eu coloquei ser humano. Porque naquela época entendia que o ser humano era contextualizado no masculino, o homem. Então, aos pouquinhos, a gente vai atualizando a linguagem, mas a gente tem que ter o maior cuidado para não mudar a ideia. E isso é aos pouquinhos que a gente vai fazendo. Porque ainda há muita coisa para se entender. Porque até a gente hoje, até para entender o contexto de alguém, a gente tem que saber o que foi que aconteceu, o conceito, por que a pessoa falou a tal palavra, por que daquela forma aconteceu, por que isso, por que aquilo. As discussões, os bate-papos são ótimos para isso, mas só funciona se as pessoas não forem polarizadas. Elas estão abertas ao discurso, abertas para explorar. A ciência é aberta a explorar, a filosofia é aberta a explorar. Por que a fé também não pode ser aberta a explorar? Porque é a partir daí que a gente começa a observar as leis de Deus.
Se a gente não abre a mente para prestar atenção, a gente não enxerga. E aí, toda vez que você lê um livro, olhe quem é o autor do livro, quem foi que pintou aquele quadro, onde foi que ele foi escrito, a história dele. Explora quem é aquele autor. Por que eu estou lendo cegamente aquele livro, dizendo que é por quê? É a fé raciocinada. Você saber por que você está lendo, de qual o contexto daquilo ali. Por exemplo, os livros de Adenauer mesmo, tem alguns que ele já o que ele escreveu lá atrás, outros ele já mudou o conceito, porque ele aprendeu uma coisa nova. Mas ele vai apagar o velho? Não, fez parte do aprendizado. Do mesmo jeito que a gente vai esquecer os erros do passado ou vai aprender com eles? Entende? Diga. Oi. Toda vez que eu estou diante dessas questões, né, eu chego a uma conclusão, que é o seguinte: assim como a Bíblia, na época que ela foi, né, escrita, ela falava através de parábolas, porque aquela era a melhor forma que as pessoas da época, né, tinham tanto conhecimento moral e intelectual para entender. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, né, eu sinto a mesma coisa, que às vezes eles trazem como essa dicotomia, mas é óbvio que não é dessa forma, porque existem casos e casos, falando das questões que o colega trouxe, né, do roubo e tudo mais. Eu acho que existe a consciência, né, que está dentro de nós, de cada um, existe o livre-arbítrio e existe a questão da lei terrena e da lei divina. Porque uma pessoa ela pode estar numa situação difícil, em que ela está passando fome, que também pode ser visto como um crime, né? A gente vê o roubo como um crime, mas talvez a fome também seja um crime cometido por pessoas nesse mundo, né? Então, ela toma uma decisão. Sabendo das consequências, ela tem o livre-arbítrio para tomar essa decisão. E a lei terrena está aqui para, talvez, ajudar ela a já ir reparando as consequências desses atos que ela tomou. E eu acho que a gente tem que estar num lugar não de juiz, né? A lei existe. Por isso que eu penso assim, eu nunca queria ser juiz na minha vida, porque eu não me sinto no lugar de julgar ninguém. Eu gosto lá, tem o juiz, tem o pessoal que vai ser encarregado disso, mas eu sempre ocupo um lugar muito de entender, buscar entender o motivo pelo qual a pessoa acabou cometendo aquilo. Porque, assim, cada um está fazendo o melhor que pode, né? Partindo desse princípio. E se o ato que ela cometeu não for reparado nessa encarnação, tem a lei divina ainda, que cada um pode ir reparando as suas atitudes, né? Então, eu acho mais ou menos isso, que a gente tem que tentar tirar o bom da doutrina, mas sem achar que ela vai explicar tudo, porque a gente não tem capacidade para entender realmente. A gente não tem evolução suficiente para entender. Então, eles trazem de uma forma mais, né, simples. Simples. Que já vem destrinchando ao longo dos tempos e não para em Kardec. Depois de Kardec, tem outros N livros, outros autores que já começaram a estudar, e explorar e aprofundar o assunto. Então, a literatura é vasta. Tem as obras de Chico, que explica as obras de Kardec, a partir do olhar dele e de Emmanuel. Cada livro. Dali tem as obras de mais não sei quem, que fala sobre não sei quem. Se você olhar, é ampliação da ampliação da ampliação, e vai se aprofundando. Então, a gente não pode ficar só em um.
mas ele foi a base de tudo. Dali, a gente vai e segue. Isso eu acho interessante a gente falar também. Eu já quase antecipei metade dos meus slides. Mas a gente tem que dar valor às nossas gerações. Nós colhemos o que a nossa geração passada plantou. E nós vamos plantar hoje, e a outra geração é que vai usufruir do nosso plantio. Então, a gente não pode desprezar o que foi feito. A gente tem que aprender com o que foi feito. Se houve um erro, um equívoco, hoje já a Terra não é mais plana, a Terra é redonda, já se descobriu isso. Já descobriu que existe a corrente elétrica. A gente não vê, mas ela existe. Já tem estudos, estamos na física quântica, multiverso, e lá vai muita coisa. A gente vai evoluindo, mas a gente também tem que ir aprendendo com ela. Eu não sei sobre esse assunto. Para estudar. O que não falta é vídeos curtinhos ensinando. Olha as fontes. Porque tem muita gente que acha. Mas a gente tem que procurar as fontes certas. A gente tem responsabilidade, consciência, inteligência para conseguir discernir o que é algo que é meio estranho e outro que é uma coisa certa. Aí é que cabe a gente usar o nosso discernimento. Daí a gente descobre o que é bem e o que é mal, o que é bem e o que é mal, pelo nosso discernimento. E quando ele fala de que a gente tem que olhar pela empatia, a gente sai um pouquinho disso aí, do sim, não. A lei diz que você roubou, corta o braço. Você roubou, faz isso, faz aquilo. A gente sai das polarizações. E a gente começa a entender que existe um porquê aquilo ali. Isso também ajuda a gente a se controlar um pouco, porque às vezes a gente é impulsivo nas coisas. A gente reage muito. Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho, a gente não reage tanto. Poxa, eu reagi daquela forma, não era para ter feito daquilo. Vai lá e pede desculpa. Por que não? Reparar uma atitude. Se a outra pessoa vai aceitar a sua desculpa, aí é problema dela. Lembre-se, é singularidade, individualidade. É de você, porque cada cabeça da gente é um mundo. Mas se a gente faz com um pouco de discernimento, pensando no que o outro também pode sentir, a gente muda o mundo todo. Então, quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente consegue fazer. E eu trouxe essa frase de Martin Luther King, que ele fala assim: nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. Mais do que fazer o mal é não fazer nada. Se a gente for parar para pensar, o mundo hoje tem mais gente que faz o bem do que gente que faz o mal. Mas quem fala mais alto? Por quê? Eu acho que alguém fica alimentando isso, né? Dar valor mais às coisas erradas, digamos assim. Tem um interesse. Espera aí, para os coleguinhas, porque a outra também está. Lembre-se que você agora está internauta do grupo dos outros. É porque parece que as coisas ruins repercutem mais, tem mais audiência. Até se você olha a televisão hoje em dia, só é notícia ruim. Parece que as pessoas se atraem por aquilo. Quando é uma notícia boa, as pessoas não dão importância. Então, não é que exista mais. Na minha cabeça, o bem sempre vence. Eu vejo isso diariamente. Graças a Deus. Mas eu vejo pessoas ruins se dando mal o tempo todo. Mas é porque as coisas ruins ainda têm uma repercussão maior. Parece que as pessoas se atraem por aquilo, né? É porque a gente tem um lado sádico, né? A gente parece que gosta do... a gente tem um lado sádico. A gente ainda gosta da fofoca. Alguém mais levantou a mão? Eu acho Marie, que cadê? não é a questão nem que a gente gosta da fofoca, né? É porque realmente... Não, tem um lado, não diz que é só por isso. Como ela falou, né? As tragédias chamam mais atenção.
Isso na neurociências, né? Eu sou estudante de neurociências e eles falam muito disso, que se a gente for fazer pesquisa para saber da cura do câncer e de um avião, saiu agora as duas notícias, qual a notícia que você vai, né, o nosso cérebro, na verdade, vai querer ver primeiro? A da cura do câncer ou do avião que morreu, Maria Mendonça ou não sei quem? Né? Então, é como se o nosso cérebro atraísse essas questões. E quando a gente fala assim do mal e do bem, é interessante, né? A gente, como pedagoga, psicopedagoga, a gente volta um pouco às telehistórias. Quando a gente fala do mal, aí a gente tem a história de Chapeuzinho Vermelho, né? O lobo mau. Eu não sei se vocês já viram a versão do lobo mau. A gente já viu a versão da Chapeuzinho Vermelho. E a versão do lobo mau? E você já ouviu a história original? Já, a versão do lobo mau? É Não interessante, queira, o lobo mau nem não era queira. tão mau quanto achavam que ele era. Mas isso é para todo mundo ler em casa. Né? Detalhe. Né? Fica aí a spoiler, né? Então, o lobo mau não era tão mau quanto a gente pensa que ele era mau. Então, é a questão do julgamento, como ela fala, né? Ser juiz, achar que ele é mau. E hoje, tudo politicamente correto, o lobo mau não é tão mau. Algo aconteceu para que ele fizesse determinadas situações. Então, assim, é importante esse contexto. É importante a gente trazer até para, não para nós enquanto adultos, mas também para a escola, essa questão da moral, né, essa questão do que é certo, o que é errado, da empatia, porque está tão em moda falar empatia, né? A palavra tão bonita, eu tenho empatia, mas não sabe o que é empatia. mas o exercício dessa empatia, será que eu estou fazendo? Né? Eu sempre falo assim, não é quando a gente está dentro do centro, dentro do ambiente, do local que a gente debate. O problema é depois, quando a gente sai. Aqui é fácil. É fácil debater o assunto, é fácil dizer isso, é fácil dizer aquilo. Mas, quando eu saio, no contexto familiar, será que tudo isso aqui está fazendo parte? Eis as provas. Né? Não, mas justamente é isso. Eis é porque, as assim, provas. a gente traz muito... Resuma, porque já deu meio-dia. Não se preocupe, eu tenho tá resumido. 365 então, assim, a gente precisa fazer slides essa ainda. reflexão, né, do nosso eu, de quem é Deus, o que é Deus, o que eu sou, o que eu não sou, como eu faço parte de tudo isso. Isso é uma reflexão nossa, do dia a dia. A descoberta é íntima. Exatamente. É particular. É individual. Eu brinco, eu digo, a salvação é individual. É na brincadeira. Porque é individual. O olhar é seu individual. Então, quando eu falo assim, por que assim, eu ia falar sobre do negócio que você falou. Não, deixar o povo pegar as histórias originais e descobrir que é horrível. Já dei spoiler. Não, mas o fenômeno ainda é a coisa que atiça a nossa curiosidade. Somos ainda curiosos das coisas. Mas eu ainda acho que as pessoas, o mal ainda chama muito mais a atenção porque ele é ativo. Quando você quer fazer algo mal, fiquei com raiva de fulana porque ela me roubou, pegou o meu papel aqui que era, eu vou me levantar e vou fazer. No instante, minha filha, você arranja uma energia de onde você não sabe de onde é que surgiu, e você vai lá, mete o dedo, pega, faz, eu vou fazer. Ou então um trabalho na escola, fulana, você faz. Não, eu vou tirar uma nota melhor do que você, espera aí, se estuda, se acaba, faz tudo. Para fazer o bem, a gente sempre ouviu que o bem é passivo. Eu sou bem, eu não faço nada. Quem vai sair? Quem grita ou quem fica calado? Então, para o bem sair, ele tem que ser ativo tanto quanto. Só que a energia de vibração do mal, né, do sentir o mal, é uma frequência muito baixa, que é mais próxima do que a gente tem na Terra, se a gente for estudar frequência. A energia do bem é sutil, mas ela não é passiva, ela é pacífica. Então, quando você vê alguém fazendo mal, fazendo lá, tem um fake news, não sei, uma notícia, não sei aonde, em vez de você falar do mal, bote mais 5 notícias boas. Faz o oposto, em vez de se calar.
ter prazer em fazer o bem, sentir o bem acontecendo, é uma energia que a gente tem que começar a vibrar mais alto para que os outros ouçam, porque muitos são o silêncio. Esse é o meu recado. Diga. Você fala Não, 360. que não fazer nada é tão ruim quanto fazer o mal, né? Ou seja, você tem uma pessoa ali e você não faz nada, você está sendo neutro, né? Só que eu fico me perguntando o que eu posso fazer? Porque, assim, por exemplo, tem muita gente passando necessidade, muita gente, não só pessoas, animais, enfim. E, por exemplo, a cada sinaleira que eu passo, tem uma pessoa pedindo dinheiro e, enfim, e se eu pudesse, eu juro que eu ajudava todas. Mas como é que a gente faz? Porque a gente não tem como, é humanamente impossível, por exemplo, dar dinheiro ou então ajudar, fazer alguma doação, porque também a gente só pode dar até onde não vai... Até onde dá também. Exatamente. Dá até onde dá. Então, o que a gente pode fazer? Porque é muito dolorido para mim ver e não... É pior ainda saber que eu não posso fazer nada. Porque, no sentido de ajudar, de tirar... Eu não vou salvar a pessoa, né? Mas é individual. É horrível sentir aquilo. Então, o que a gente faz nesse sentido? Como é que a gente pode ajudar? Procure quem pensa igual a você. Eu gostaria de cuidar, vou dar um exemplo, eu gostaria de cuidar, eu acho um absurdo o planeta se degradando. Faz parte de uma ONG, entra para uma ONG. Trabalha aquilo ali. E dali você, com o seu exemplo, quem sabe contamina a família e você já ajudou um pouquinho. E ali ajuda mais um pouquinho, que ajuda outro pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, e aí vai. Eu quero ajudar os mendigos de rua. Pronto. Procura uma associação, um trabalho que trabalhe com eles, mas de forma correta, porque só dar comida não dá certo. Porque só dar o peixe, não ensinar a pescar, vai fazer ele ficar viciado no mesmo problema. E aí vai. Por isso que a empatia eu tenho que olhar o outro para que aquilo que eu estou achando que eu estou fazendo bem, está bem. Mas, na verdade, eu estou até prejudicando o outro, porque eu não estou ajudando da forma correta. Isso é uma reflexão. Então, não dá para ser no bate-pronto. A gente tem que olhar, cada caso é um caso. Marie, veja bem, nada contra o que você falou, mas eu acho, posso até não ser bem vista no que eu vou falar, que tem muita gente na rua que é vício desse negócio de bolsa. Eu acho que quem mais precisa nesse país não foi atendido. Tem mais gente que não precisa. Hoje, ter filho, a mulher não quer saber nem o nome do homem. É só o filho para receber. E não é por aí. Então, eu me comovo quando eu vejo algum deficiente. Ninguém olha para aqueles que já trabalharam a vida inteira e que não têm mais força para trabalhar. Mas é muito fácil ver um monte de mulher sentada, batendo papo, com as pernas abertas, cheia de filhos, que filhos, às vezes, não são nem delas, elas alugam, tomam emprestado. Então, não é sair dando que nem banana. Eu procuro dar, posso estar errada, vem o julgamento, a quem eu, de fato, olho e vejo que realmente merece, precisa realmente. Eu posso estar errada, Deus me perdoe, mas tem muita gente que pede por pedir, mas que não precisa, não precisa, mas se fosse trabalhar, teria aquele dinheiro. Mas é exatamente isso, é ensinar a dar o peixe para não se virar o vício. Porque muitas pessoas, elas infelizmente se aproveitam, porque ainda delas ainda tem a ignorância com relação ao que é o bem-estar, o que é o próximo. Elas ainda são ignorantes em muitas coisas, mas a gente que tem um pouco de entendimento, o que a gente pode fazer com elas? Fulana, você que está aí com um bocado de menino, oferece a oportunidade para ela. A gente trabalha numa ONG aqui, está fazendo uma oficina, que é a oficina Alé gratuita, você pode ganhar seu próprio rendimento. Vai aprender a fazer um bolo. Não quero não tem problema.
No dia seguinte, ó, fulano, abriu uma outra vaga ali, não sei o quê. O bem também insiste. Mas eu não estou contribuindo para ela permanecer no vício. Eu estou dando uma oportunidade a ela para que ela desperte. É nesse sentido que eu quero dizer que o bem não pode ser passivo. Ele tem que fazer. Não. Mas existe caso, eu já soube que teve uma vez que foi minha mãe que me contou, que ela que assistiu o jornal, que na igreja ali da Piedade tinha gente que já tinha casa, carro, apartamento, mas era mendigo, ganhou tudo pedindo. Será que precisa realmente? Será que realmente não tem uma pessoa que precisa? E aí, quando a gente começa a observar as leis de Deus, a gente começa a refletir como eu posso atuar de uma forma que eu posso melhorar isso. Vem aí, eu vou adiantar logo as falas, mas são 10 leis. São 10 leis. Vocês vão ver isso na lei de sociedade. A gente vai ter uma aula só de sociedade, que a gente vai abordar justamente essas questões sociais. Como é que eu posso me mexer, percebendo o meu entorno, que eu posso melhorar com o meu bem? Como é que eu posso fazer o bem, não só julgando? Entende? Então, quanto mais a gente reflete, a gente começa a pensar que alternativa. Porque o egoísta ele não acha, mas o bem sabe procurar e achar. Seja ativo, não passivo. Porque, como diz Jesus, ou você é frio ou você é quente. O morno eu regurgitarei. Não fica em cima do muro achando que está bem. Eu não faço mal, estou bem, vou passar na fita. Tão mal quanto a sua inércia. Peraí, fala. Na verdade, acho que você já falou, mas talvez para colocar um pouquinho mais de fogo aqui nessa discussão, que é importante. Que eu já fui muito assim também, ainda sou, né? A gente está aqui todo dia tentando fazer essa reforma íntima, mas assim, eu ouvi uma vez, fez muito sentido, que é muito fácil amar e ajudar aquela pessoa que está prontinha ali. É tão boazinha, tão legal, tadinha. Difícil é amar e ajudar, por exemplo, essa mulher que tem 10 filhos, que aluga, que isso, que aquilo. Eu também acho loucura, mas assim, porra, e aí é o que você falou. Como posso ajudar? Como posso, talvez, levar um pouco mais de consciência? Porque, para mim, uma pessoa dessa, talvez tenha acesso às leis, que a gente sabe que está aí disponível para a gente, mas será que ela tem essa consciência, esse conhecimento? Já chegou essa ajuda para ela, de alguma forma? Então, assim, por mais difícil que seja, o que você falou é tentar dar esse passo para frente e amar e ajudar essa pessoa mais difícil, que talvez até provoque o pior da gente, mas como que a gente pode, né, ser ativo nesse bem? Não estou dizendo que eu sei, não estou dizendo que eu faço, mas é um exercício diário, que eu acho que vale a gente... É para pensar todo dia, minha filha, que é um emaranhado. Quem mais? Não? Desistiu? Pronto, vou seguir, viu? Todos têm acesso ao conhecimento... todos têm acesso e o conhecimento dessa lei. Todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Então, a gente já bateu bem um papo sobre isso, né? Aqueles que esquecem e desprezam estão envoltos aos maus instintos, como materialismo, egoísmo, orgulho. Porém, Deus o lembra a todo tempo. Querendo ou não, o progresso vai existir. De alguma forma, ele vai tocar aquela pessoa, seja numa fala, num momento, ou numa situação, para que ele lembre que ele tem que voltar para participar do todo. Ele não é uma parte isolada. Já aqueles que decidem investigar as leis de Deus são os que melhor a compreendem e praticam o bem. Todos a compreenderão um dia, portanto, é forçoso que o progresso efetue. Aqueles que não conseguem entender logo pelo entendimento do eu vou investigar, o progresso vai fazer chegar. A maioria ainda é forçoso. Pelo progresso, vai acontecer. Vai aos trancos e barrancos, até despertar a consciência daquela pessoa. E eu trouxe esse textinho de Adenauer que fala o seguinte: à medida que o espírito conhece as leis,
Sintoniza-se mais com o bem e com o amor. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Ele se sente mais integrado ao divino, estabelecendo um diálogo constante com o Deus. Esse diálogo é direto e representa a certeza de Deus em si mesmo e se sente integrado às coisas, às pessoas, à vida, ao universo. Ele ganha sentido de vida. Então, às vezes as pessoas se perdem do sentido da vida, é porque elas não estão se conectando com estas leis para que ela consiga se integrar ao todo, se sentir pertencente a alguma coisa. Elas ainda se sentem parte. E é um exercício. Diga, minha amiga. Bora, que eu já vou rapidinho, que eu sei que já está terminando e o tempo corre. O tempo urge. E essa Sapucaí é grande. É o seguinte, você fez uma colocação que me deixou agora com uma dúvida na cabeça. Diga. O que nós estamos fazendo na ONG, que eu falei do Bem da Madrugada, é errado? Segundo o ponto de vista do Espiritismo? Mas não sou eu que vou dar o ponto de vista. O que você faz na ONG, pelo que você aprendeu aqui, pelo que você está entendendo o processo do que é fazer o bem, fazer o mal, do que você está aprendendo, é certo? É errado? Você está no caminho? Você está longe? Tem que fazer ajuste? Não sou eu que vou dar a resposta. Tá. Porque o contexto é seu. A avaliação e o entendimento é seu, porque a vivência, quem está lá dentro, é você. Então, se você olha para o todo e vê, poxa, a gente pode fazer mais, porque eu aprendi e entendi de uma forma, podemos. Não, dá para fazer, o que a gente faz está dando certo, é isso mesmo? Tudo certo. Ajusta, não existe certo e errado. Vamos sair das polarizações. Certo, respondeu a minha pergunta. Só outra coisa, a colocação que a colega fez sobre Bolsa Família e tal, eu concordo plenamente com ela. É aquela história, dar o peixe, não é o peixe ensinar a pescar. Só que, às vezes, nós vemos essas pessoas que ela colocou e tal. Eu já vi uma senhora, já aconteceu comigo, de estar com a criança, sentada na rua, com a criança de uns 3 anos, e a gente virar para ela, a senhora quer fazer uma faxina? Quer lavar uma roupa? Ah, não, porque eu tenho uma menina pequena, inventa 1000 desculpas para não fazer. Ou seja, para ela está sendo muito cômodo, o que para nós incomoda, está ali sentada com a criança de 3 anos, pedindo esmola. Fazer o quê nessa situação? Só isso aí. Como eu disse, da mesma forma que ela falou, que ela comentou e eu dei o exemplo. Sempre ofereça. Faça o bem até a pessoa ter consciência. Porque o mal, ele grita muito mais alto. Mas o bem também tem que gritar. Despertar o outro não é sacolejar o outro. Tem que também esperar o tempo do outro. Ele tem que se despertar sozinho. Mas não é porque isso vira as costas. Não, você está aumentando mais ainda o problema porque você tem responsabilidade, porque agora você tem consciência. Você é corresponsável do problema, só porque você não olhou para ele. E a gente acha que é o governo que tem que fazer tudo. A gente é o governo. Uma andorinha faz verão, sim, quando a gente começa a entender como é que funciona o todo. Aí eu ajudo um, ajudo o outro, alguém vai despertar. Uma história que eu gosto muito, que eu aprendi, eu li assistindo num jornal já tem muito tempo. Foi aqui na Bahia. O rapaz era um morador de rua. Ele pediu no comércio que ele queria estudar para concurso do Banco do Brasil. Não sei se alguém já ouviu essa história. Ele estudava na praça, com a luz daquele poste de antigamente, que era amarelo. Ele passou no concurso, todo mundo ajudou. Ele teve o despertar dele de consciência e encontrou pessoas para ajudar.
O empreendedorismo, eu acho que é algo que veio para trazer as pessoas, tirar elas da inércia. Se ela quiser mudar, ela muda, mas a vontade é dela. Vai cair, levantar, eu não sei, não aprendi, faz parte do processo, é o progresso. Aí vem a lei do progresso, vem a lei do trabalho que vocês vão estudar, que fala tudo sobre isso. São as leis de Deus. Nós estamos aqui para sermos felizes, mas a gente tem que entender como é que anda, como é que a gente vai tomar rédea da nossa vida. Mas também a gente não vive só. É aí que está a grande sacada. E não é da noite para o dia. É pura observação. Diga. Só para fazer um comentário sobre o que ela disse com relação ao trabalho que você faz na ONG. Eu tenho certeza que todo dia que você vai para a rua, você vai encontrar uma pessoa que não precisa estar ali, que ganha Bolsa Família, que está ali pedindo isso à toa. Mas 99 pessoas estão precisando. Então, o trabalho que você faz, se você se apegar a esse caso, não vou fazer mais porque foi errado com ela. Mas tem várias pessoas ali que são certas e precisam. Então, é muito de como você se sente com isso. E o outro ponto é sobre o que ela falou. Eu quero ajudar todo mundo, mas não tenho dinheiro. Nem sempre você precisa de dinheiro. Talvez é uma palavra amiga, é uma orientação. Então, assim, e essa palavra você pode dar para qualquer um. E esse ponto, isso não custa nada seu. E aí você pode mudar a vida de uma pessoa de uma maneira diferente. A gente tem muito de certo e errado, mas às vezes é como a gente se sente com isso. Aí você me fez lembrar. Imagine uma pessoa que faz uma live falando do bem. Só tem duas pessoas ouvindo, né? Continue falando. Vai conectar com alguém. Fale que... eu cheguei no meio. Aproveitar o slide e também aquela questão me ajude. Anterior o ato, né, a sua intenção, a sua vivência com a questão e o que aquilo gera. Né? E aí, lembrando que tem uma passagem da vida de Cristo, né, onde ele acho que 10 leprosos, ele curou os 10 leprosos, eles saíram e apenas um voltou para agradecer a ele. Né? Então, assim, se a gente for pensar no ato, em só agir, já pensando na eficácia naquele ato, a gente sempre vai, né, ficar na dúvida do que fazer, de como agir. Quando sua experiência, sua intenção com o ato é sua, particular, né? E a sua intenção ali de ajudar, e você consegue ali fazer um pouquinho que seja, né, com alguém, você já está... Nem Cristo conseguiu ser tão eficaz de... Amigo, é igual emprestar dinheiro. Você nunca vai ver de volta. Você doou, você deu. Então você não a pode outra aqui já... Então você não pode condicionar seu ato, né, o que a outra pessoa vai fazer com ele. Né? Se aquela outra pessoa vai usar, né, a ação de forma boa ou ruim, ali é uma relação dela com a ação. A sua é você outra. Tem que estar em paz com você. O entendimento é seu. O entendimento de bem e mal é seu. Desde que você consiga entender o outro com empatia, com alteridade, e daí fazer a sua ação. Se você está com sua consciência tranquila, porque o outro também tem responsabilidade nas relações. Tudo é 50-50, não existe só um e o outro. A não ser quando perde-se o meio do caminho, está envolto com egoísmo. Aí já são outros 500, que vocês vão ver mais lá na frente. Vamos lá. Eu vou chegar lá, viu, minha gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-lo, mas para dar-lhe o cumprimento. Jesus, para mim, é uma pessoa que soube observar e sentir as leis de Deus. Aí eu vou falar um pouquinho da lei de adoração, já vou antecipando, porque se não der tempo eu já falei. A lei de adoração é quando você... eu não gosto muito do termo adorar, mas eu fui estudar para entender o que era e entendi.
Adoração é quando você admira muito, mas você gosta muito daquilo ali, que você se inspira tanto nela que você acaba refletindo em você ela. Porque não é uma adoração de endeusamento, de você colocar ele lá tão distante de você, mas é você ser o reflexo dele. Por isso, foi aí que eu entendi que a gente acaba confundindo Jesus com Deus. Porque ele reflete tanto a quem ele adora, que é o Pai. Então, quando ele fala, eu não vou falar a palavra, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não fizer o que ele fez, de alguma forma, refletir em si o Pai, você não vai conhecer o Pai nunca. Você não vai conhecer Deus nunca. Você é o espelho. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Temos uma centelha divina, pertencemos ao todo. Então, olhemos as obras, aprendemos com ela, buscando chegar a esse espelho, para que quando fulano olhe para Lucinéia, diga, olha, eu vejo Deus em você. Amém. Aceita que é seu. Porque quando a gente olha para uma pessoa e sabe que ela é drogada, porque ela absorveu toda a característica daquilo ali. Eu não estou falando de cultura, estou falando de... o rosto muda, tudo muda. Então, quanto mais próximo do bem, mais próximo do que você quer adorar, no caso, ser o espelho, mais você é igual. Em vibração, em sintonia, tudo muda. E imagine várias outras pessoas tendo a mesma ideia, fazendo as mesmas coisas, a gente vai começar a mudar, vai ver mais bem do que mal, mais ativo, porque a gente está vibrando nisso. Ele está bem mais visível aos olhos do que silencioso. É aí que eu entendi. Vamos lá. Eu achei interessante esse resuminho aqui, quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Jesus falou, ele resumiu, né, os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E Kardec, baseado nisso, ele conseguiu destrinchar as leis de Deus, baseado no ensinamento de Jesus. Então, a divisão das leis, amar a Deus sobre todas as coisas, então, é ter para com Deus, está na primeira e na segunda lei, que é a lei de adoração e a lei do trabalho. E uma coisa que Kardec falou, que eu achei muito pertinente, que Jesus fala ao próximo como a ti mesmo. Mas você primeiro tem que amar a si, para depois amar o próximo. Porque senão você não tem o que oferecer a ele. Você oferece o vazio. Então, eu achei interessante quando ele fez essa inversão, ele com amar a si mesmo. E daí ele destrinchou a terceira, a quarta e a quinta lei. A lei de reprodução, conservação e destruição. E ao próximo, a lei de sociedade, lei de progresso, igualdade e liberdade. E a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, ela é um resumo de todas as outras. No sentido que, por que ela tem essa sequência? Isso me chamou a atenção também. Por que justiça, amor e caridade, e não amor, justiça e caridade? Porque ele botou exatamente nessa sequência. E eu, futucando, que eu não me aguento, eu descobri que uma pessoa deu um exemplo tão singelo que fez todo o significado para mim, eu quero compartilhar com vocês. Ele considerou que o amor é o centro de tudo. E os 2 braços dele, um era a justiça e o outro era a caridade. Então, se você não tem o amor centrado em si, que representa a lei terceira, a quarta e a quinta, você não entende a justiça, que é a lei de adoração e o trabalho,
porque você tem que olhar para o outro com esse olhar de justiça, empatia, alteridade, tudo isso que a gente falou, dos valores do espírito. E, do outro lado, a caridade, que é quando a gente olha para o próximo, que é a sociedade, progresso, igualdade e liberdade, que é o convívio que a gente tem no coletivo. Então, eu entendi que seria um grande abraço. Quando você abraça esse todo que as leis são, a gente entende que a gente faz parte desse coletivo. A gente está contido nele e não fora dele. Eu achei muito interessante essa analogia que ele fez e, para mim, fez um significado incrível com relação às leis. Então, se um braço é da justiça, o outro da caridade, o amor abraça tudo, porque é ele que sustenta todo o resto. Porque, senão, a gente não tem o que oferecer. E vocês vão mergulhar um pouquinho sobre esses assuntos na aula 15, que é a próxima aula, a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, podem trazer tudo isso que vocês falaram aqui de pincelada, agora mais profundamente. A aula 16, vocês vão estudar a lei de igualdade, liberdade e sociedade. E a aula 17, vocês vão falar sobre conservação e destruição. Certo? Eu ia ter um bocado de coisa, eu ia caracterizar cada pedacinho aqui, mas não dá tempo, não, eu vou deixar para a aula. Eu fiz um resumão. Isso é que a gente já falou, eu vou antecipar, viu? Olha quanta coisa vocês falaram. Isso aqui a gente também comentou, e eu quero ler só essa frasezinha para vocês. Examinai o que pudeste, para vocês terem um discernimento maior, essa frase eu acho que diz tudo. Examinai o que pudeste ter trabalhado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso da vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso ser curado. Faça a reflexão de toda atitude que você vai ter que fazer, e aí você vai saber se você vai ficar com a consciência tranquila ou se você precisa, essa atitude não vai dar certo, a gente tem que melhorar.